Olá, Wendel aqui. Estamos no estúdio do podcast WSC para entrevistar nosso convidado, Pierre Bueno. Né, Pierre? É isso aí, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos. Isso aí. E logo, né, também com a presença do professor Hugo, meu grande amigo e companheiro. Fala pessoal, boa noite, professor Hugo, aqui diretamente dos estúdios WSC, cursos e treinamentos aqui com o meu diretor aqui, o meu amigo Wendel, e estamos aqui para bater um papo com o nosso amigo professor Pierre Bueno. Vamos ver aí o que está rolando em relação à educação no município de Itaperuna, né, professor? Vamos fazer uma abordagem bacana, de repente apresentar sugestões e novidades da área. É isso aí. Esse é o professor Pierre. Pierre, você não é nativo, né, de Itaperuna, como eu também não sou. Estou aqui mais de 12 anos, né, 12, 15 anos. E lembro bem quando você veio para Itaperuna, né? Eu trabalhava na Secretaria de Educação, né? Foi feito um concurso, se não me falha a memória, em 2012, no qual eu também passei e entrei na prefeitura, né? E eu entrei em contato com você na época, eu fazia parte da comissão, né? E o Pierre é da cidade do Rio de Janeiro, não é isso, Pierre? Isso, diretamente do Rio de Janeiro, carioca da gema. Entendi. E aí, Pierre veio para o município, galgou aí cargos de diretor, participou de comissões aí na época do Covid, não é isso, Pierre? Conta um pouquinho pra gente, Pierre, como é que foi essa sua trajetória de início em Itaperuna? Fala pra gente. Então, vim pra cá, né? Eu comecei primeiro tentando sempre me adaptar, né? Um ritmo diferente, né? Porque aqui é a cidade de interior, né? Certo. É um pouco desacelerado em comparação com a cidade grande. Entendi. Né? E daí eu fui conhecendo, né, as formas culturais de relacionamento, que muda bastante. Alguns vícios culturais do Rio de Janeiro eu tive que deixar de lado e, né, acalmar um pouquinho, né, porque senão criaria um certo impacto. E fui me adaptando, né, na convivência, que já estamos em 10 anos. Né? Legal, já legal. 2012, 2013 estava aqui, 23 aí, 10 anos. 10 anos. Exatamente. Né, quando o Wendel ligou no dia do aniversário da minha esposa, e olha, aí eu tava lá comemorando e eu achei até que fosse pegadinha. Achou? Achei que fosse uma pegadinha. Aham. Então, Pierre, a gente pode considerar que nós temos laços de amizades aí de 10 anos. 10 anos. Que legal, muito legal. Bom saber que participei do processo, né, da sua vinda para cá e te dei notícia no aniversário. É Eliane, não é isso? A sua esposa? Eliane. Olha que legal, cara. Muito legal. Bom saber. Ô Pierre, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Conta um pouquinho da sua formação acadêmica e como é que tem sido esse desafio seu em sala de aula para você competir com a tecnologia de hoje em dia aí, que tá complicado da gente administrar a aula, né? Boa. Os alunos estão muito dispersos, muito, né, altos, né? E para competir com as tecnologias de hoje, a didática ela tem que superar. Então conta um pouquinho. Primeiro eu queria que você falasse da formação acadêmica sua, né? Se você tem alguma especialização na área da educação e o que você tem feito para tentar chamar a atenção, né, dos alunos para a sua aula, para a administração da sua aula, para combater essa tecnologia de hoje aí. Então, Hugo, nós sabemos que hoje, né, atrair a atenção do aluno e prender ele é muito complicado, né? Você está competindo com diversos elementos que estão rodando, né, e ao mesmo tempo ali. E você acaba sendo mais um concorrente. O celular é o principal, né, desvio do aluno. Mas em relação à minha formação acadêmica, né, eu sou formado em geografia e tenho especialização em educação ambiental. Tá? Sempre trabalhei com educação ambiental, desde sempre, até lá no Rio. E depois eu fiz gestão escolar
por conta de eu ter sido diretor e eu, né, tinha que me preparar para o mercado, porque a visão de diretor é diferente do professor, né? O professor fechou a sala de aula, terminou o expediente dele, mas o diretor tem que estar de plantão 24 horas, que se acontecer da escola pegar fogo, quem é que vai lá? Ele. Pierre, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Só para abrir um parênteses, diretor, você foi diretor da escola do CIEP, como é que é o nome do CIEP? Me lembra aí. Do CIEP Morrinô. Você falou de se preparar. Mas qual foi a sua experiência lá como diretor? Assim, você se preparou, estudou, é um ex-militar, né? Então você está acostumado com casca grossa. Mas você acha que estava preparado para assumir? Você conseguiu assumir assim fácil? Existe uma grande diferença, né, quando você está administrando uma escola pública, né, certo, e um quartel, né? No caso do quartel, você tem o respeito e a autoridade. Entendi. Né? Então você ali deu a designação, você tem certeza que vai ser cumprido, porque você planejou, você tem a rotina do quartel. É muito fácil, né, para um militar, qualquer militar, comandar um quartel. Porque eu estando num quartel no Rio de Janeiro, São Paulo, no Acre, Rio Grande do Sul, da mesma forma. É a mesma gestão. Porém, né, no município você tem entrelinhas, né, em que existe a interferência pessoal, aonde um ou outro conhece alguém, um sobrenome ajuda, ou de repente a pessoa tem aspirações àquele cargo que você está e aí quer de repente trabalhar de forma devagar, utilizam-se da sabotagem, entendeu? Então eu vi que é completamente diferente. Entendi. Porque na verdade gerir uma empresa privada ou igual você deu o exemplo aí, né, de um setor militar, é diferente de um setor público, né, principalmente municipal, que é muito regional, né? Igual você falou, você está acostumado num município maior, onde quase ninguém conhece ninguém, né? E vem para um município, Itaperuna eu considero, né, ainda um município pequeno, 104, 106. Então, assim, as pessoas se conhecem, então fica difícil trabalhar. Eu brinquei com você, porque você falou que estudou, que se preparou. Eu conheço, sei da sua jornada, eu participei, né, nas nossas conversas. Fez o que pôde, assumiu e lutou, né, com todas as armas e é normal, né? A experiência, acredito eu, que tenha sido válida, né, para você. Mas, cara, professor é professor, né? A gente falou, eu e o Hugo, a gente estava falando isso na nossa primeira live, de batendo um papo aqui, que a gente não ia colocar no ar, né, Hugo? Era só um teste. Era só um teste. Podcast, né? Eu falei, Hugo, ficou muito legal, cara, vamos colocar isso no ar. Editei e foi ao ar. Que professor é professor. Professor, eu usei o termo e vou repetir, é um sacerdócio, né? Vocês assumem a função de professor. Igual o Hugo comentou com você. Discípulos ali, né? Aí, como professor, como o Hugo falou, a luta que você está tendo, né? Só para continuar, que eu cortei a pergunta do Hugo, né? Como que você tem lutado contra, né, a celulares, a tecnologias na sala de aula? Isso é um sacerdócio, porque você tem que criar mecanismos para conseguir, né, fugir disso, para conseguir burlar, para conseguir a atenção dos alunos. E você faz isso muito bem. Então, né, em continuação com a pergunta do Hugo lá, né, como que você tem burlado isso aí? Então, né, nós sabemos que essa competição é muito desleal. A gente praticamente ali tá como uma figura que não é tão atraente na sala de aula, né? O aluno já acorda chateado, vai desmotivado, porque ele pergunta: para que eu vou aprender isso? Para que eu vou aprender geografia, matemática, história? As perguntas são sempre isso: para onde eu vou usar isso? Para que eu vou aprender isso? Pois é. É relevante isso. E aí chega numa situação em que eles não entendem que tem um currículo mínimo, né, definido em lei para poder aprender e passar como todo mundo, né? É uma classificação padrão.
Só que hoje, né, o aluno está muito contestador, né, lógico, é da pegada do momento, né, ser assim. Aham. E eles se perguntam muito, né, para que eu vou usar isso, aonde vou usar isso. Então, primeira coisa, eu pelo menos tento criar vínculo do que eu ensino para onde é utilizado. Então, primeira coisa, desde o 6º ano até o 9º, a geografia é um jornal televisivo, porque você ali tem previsão do tempo, você tem política, tem guerra, tem conflitos sociais, tem números, estatística. Isso tudo verdade. é geografia pura. Então eu posso ainda ter a pegada do jornal, de repente de uma revista eletrônica, né? E mostrar que aquilo é útil, né? Então já começa por aí. Entendi. Essa é uma das estratégias, né? Aí a outra você começa a fazer o que eles gostam. São jogos, você vê a introdução do Big Brother aí, todo mundo vendo o que o outro está fazendo, o desafio, né? Você vê aí o programa de domingo que é competição, né? Um com o outro, time A e time B. Então eu começo a levar estratégias diferentes. Então eu comecei a criar, para mim, né, o GeoGame. O que é o GeoGame? É um joguinho que eu invento e que sempre está valendo algum tipo de ponto para atrair o aluno. Pega lá pra gente ver. Então, vou mostrar aqui. Pega lá. Ao vivo é assim mesmo, ó. Quem sabe faz ao vivo. Cara, isso eu achei de um mecanismo, de uma inteligência, de uma sagacidade monstruosa. Você tem essa sacada assim, senão não ganha um aluno não. Isso, você foi sagaz no último, PR. Poxa vida. Pois é, aí não foi fácil chegar nesse entendimento, porque eu sempre tive uma educação assim tradicional. Certo. Eu gostava do cuspe-giz, quadro, questionário, mas não estava dando mais certo. Então eu tive que me reinventar. Então esse daqui é o tazo do tio Pierre. Aqui, ó, é um tazo, vou chegar ali perto da câmera, que é ao vivo e é assim mesmo. Peraí. Vai lá, leva lá. Aqui, ó. É uma figurinha. Isso. Aonde tem aqui, ó, Isso. vários tazos. Ó, vários tazos que ele vai colecionando, Wendel. Certo. No caderno. Isso aí você... ele ganha esse tazo mediante um acerto. Um acerto. Tipo uma gincana. Isso. E 3 acertos ele colando no caderno é um ponto. 3 acertos, né? Isso. Então, vamos lá. Mas é um ponto na média dele ali. É um ponto na média dele de 100. Então, isso daqui vale um ponto. Não, beleza. Então, o que acontece? Um exemplo. Poxa, aquele aluno que tem uma certa dificuldade, por mais que ele lute na prova, né, convencional, nossa prova padrão, sei lá. O instrumento avaliativo padronizado, né? Nossa, agora você puxou pedagogo lá longe, assim. Isso. Aí ele tem que estar sempre tirando a média dele lá de, sei lá, 50, 60. É uma oportunidade para, durante as aulas, ele conseguir se empenhar, responder, né, isso, participar, ganhar os tazos, né? Os tazos. O tazo. Eu até botei esse nome tazo porque eles ficam batendo figurinha. Sei. Então aquilo perturba se não for do tio Pierre. Tem que contextualizar a realidade. Tá trazendo a dele. Trazendo a realidade. Aí você anima ele. Pois é. Muito boa. Se eu faço isso aqui, eles vão brincar com a figurinha do chiclete. Entendi. Isso. Então você criou a figurinha do tio Pierre. Do tio Pierre. Luxo. Aí você faz o quê? Você aí nesse caso, ele vai ganhando os pontinhos. Isso. Vai criar, eu achei legal que cria uma disputa entre eles para quem vai ter mais, até para poder ter o joguinho do tazo entre eles. Sim. E no final disso tudo, né, ele vai somar pontinho e vai ganhar em conhecimento, cara. Sim. Ele vai ganhar em sem perceber, ele vai ganhar em conhecimento. Ou seja, eu vou tentando fazer com que ele perceba que isso daqui é importante para ele não ficar demonstrando algum tipo de medo ou fragilidade diante dos colegas, e ele vai ousando. Mas isso daqui é muito fácil. Depois que você dá a matéria, você cobra aquilo que você acabou de explicar. Então, aquele aluno que está olhando para a janela, para o ventilador, ele já sabe que vai ter um diferencial. Entendi. E, além disso, ainda
tenho sempre comprado algo diferente, como um chiclete, né, uma bala, tal, para poder no final do mês premiar aquele que conseguiu mais tazo. Nada mais do que, né, uma compensação para aquele que conseguiu juntar mais figurinhas. Perfeitamente, eu gostei. Você foi genial, genial. Aqui no Instituto WSC a gente gamificou os cursos para kids, né, para galerinha aí mais infantil, vamos dizer assim, né? E com isso você gamificou lá na escola. Você gamificou a sua aula. Deixa eu entrar até numa situação que eu poderia até utilizar essa gamificação. Hoje não é difícil para um meio de computador, eletrônico, tablet, mas na escola pública a gente tem que realmente fazer algo bem operacional, prático, porque não tem como ter um computador, um tablet numa escola pública disponível a todo mundo. Então você tem que seguir os recursos dele. Mas foi genial, PR, genial. Genial mesmo, porque enquanto não tem um tablet, né, jogos manuais para os adolescentes hoje em dia já não são tão mais atrativos, mas aí você, o tazo ele tá virando. Então vou fazer ele ganhar meu tazo. Então a gente, né, falando da questão da dificuldade aí, né, a gente está abordando esse tema aí, queria ver com você a seguinte questão. A gente tem enfrentado umas dificuldades aí na educação em relação à qualidade do ensino, né? A própria evasão escolar também, né? O aluno está desmotivado, ele se sente obrigado aí, às vezes não vai e tal. Falta de investimento adequado, a gente sabe que é um problema, principalmente para o setor público, né? E desigualdade entre as regiões, né? Onde a gente tem ali uma região que tem só escola privada e uma região que só tem escola pública. Então existe essa desigualdade aí. Mas a maior dificuldade que a educação sofreu nos últimos anos se chama pandemia, Covid-19. Então eu queria saber aí... Eu que o diga. Nós. Que período... Foi bem complicado. Foi bem complicado. Difícil, destruidor, apavorante... Pode continuar. Mediante esse problema aí chamado pandemia de Covid-19, né, que afetou a educação do país todo, como é que foi para você esse desafio com o equipamento que você tinha para trabalhar, com a estrutura que você tinha para trabalhar no município de Itaperuna? Como é que foi a experiência para você? O que você aprendeu? O que foi positivo? O que não foi? Conta pra gente aí a sua experiência aí na pandemia. Eu vou falar até de uma forma coletiva, tá? Porque todo mundo teve que se adaptar, né? Atender ao processo. Então, assim, posso resumidamente falar que foi mais trabalho para todo mundo. Embora muita gente diga que o professor ficou em casa, né? O professor tinha liberdade de estar na varanda dele, né? Prestando a aula online, né? De repente ali fazendo uma comida, botava no mudo, fazia comida, a professora tinha uma criança que estava alimentando, né? Dando de mamar, tal, sei o que, você passando pano no chão. Isso tudo aconteceu, né? Porque ninguém seria um robô, né? Para poder estar ali de prontidão atentamente a qualquer pergunta, até porque os alunos também do outro lado da moeda tinha essa estratégia, liga o microfone, oi professor, bom dia, desliga o microfone, desliga a câmera e vaza. E se você perguntasse, aluno, Joãozinho, sumiu, só no final da aula, entendi tudo professor, muito legal sua aula, só que ele nem sabe o que aconteceu, não sabe nem se teve problema de câmera, não sabe se nem teve problema de acesso, enfim, né, dos dois lados foi uma sabonetada, né? Escorregando de um lado do outro, nada muito certeiro. A pegada online só vai funcionar realmente o EAD quando a pessoa já é adulta, quando ela quer aquilo. De repente uma segunda graduação, né? Aí faz online, a pessoa que já está... Ele sabe das dificuldades do presencial, que é ter que ir, o transporte. Então ele já coloca na balança esses problemas e sabe, de uma forma madura, perceber que é bom para ele e ele tem que se dedicar. Certo. Só que criança, prender ela na frente de uma tela de computador e ficar cobrando os deveres é impossível, né? Então, assim, o ruim é que o professor teve que comprar um computador melhor para ele poder trabalhar.
aumentar a sua capacidade de internet por conta própria. Né? A venda de notebooks na pandemia ela aumentou muito. Aqui na cidade eu tive relatos, né, do pessoal do comércio de informática que estava vendendo notebook todo dia, vendendo notebook, impressora. Né, para atender a demanda, né, do pessoal que estava em casa fazendo a administração das aulas. Eu mesmo, né, comprei um computador. Eu comprei para minha menina. Eu acho que o Endo também deve ter gastado aí uns reais aí com o notebook aí. Então, ou mais alguma coisa aí, né, diretor? Aqui nós tivemos que preparar para os professores a transmissão das aulas online, ao vivo. Ensinar alguns professores, né, diretor? O professor não sabe, o diretor vinha aqui. Tive que colocar um suporte técnico com alguns. Alguns professores vinham aqui na escola fazer a transmissão em algumas das salas. A gente acabou não tinha condição de fazer em casa, né, diretor? A gente tinha. Aí nós adaptamos alguns, treinamos alguns, aí a galera. Porque na verdade a pandemia, pra gente que é gestor, né, diretor de escola, que está à frente, principalmente em empresas privadas, foi devastador. Foi devastador. Tenho amigos que têm unidades de cursos e escolas que fecharam aí, né, 3, 4, 5 escolas, quem tinha aí, né, franquias. Com isso, nós tivemos que adaptar na correria e ficávamos com aquilo, vamos reconstruir o ensino ou vamos esperar porque daqui 1 mês acaba, daqui 2 meses vai acabar, daqui 3 meses isso para e não parou e aí começou, enfim... A correria, é para ontem, porque não vai voltar mais. Os professores, a grande maioria, não conheciam tecnologia, né? Já o professor Pierre já falou que trabalhou, que trabalha, que só ampliou a máquina, né? Sim. O Hugo também comentou, mas o Hugo também trabalha com tecnologia há muito tempo. Mas ele para mim foi um pouco mais fácil. Mais fácil. Eu acredito que muitos professores. O Hugo domina. Ele participou comigo aqui e os professores, por mais que a questão da informática nem era questão de nível, né? O cara graduado, pós-graduado, mas faz a transmissão ao vivo. A galera travava, meu irmão. Travava. Então, não é fácil, não. Eu formei uma turma aqui, o diretor sabe, eu formei uma turma aqui inteira. Online, não é fácil. Às vezes você entrava para dar aula, acontecia isso mesmo, eu não dava aula para ninguém. A gente gravava a aula, então o aluno tinha a opção de assistir depois. E aí eu dava aula, tinha que... E cadê aquele feedback do professor, de olhar, do aluno olhar, mesmo com aquela cara desesperada, entendi nada, mas você tá ali, meu filho, o que você não entendeu? Fala com o tio. Corpo a responde, corpo ali, né? Me pergunta, me responde. Por muitas vezes, né, o aluno, né, e ficava em silêncio justamente para não se expor diante dos outros, que imagine uma criança com 12, 13 anos, tem um psicológico na hora de se expor. Ou então aquele pré-julgamento, vai de novo aquele menino, aquele menino é chato, isso aqui. Então, entre eles, também tinha esse clima, essa atmosfera tensa. Sim, de que, e aí, alguém tem alguma pergunta? Ninguém vai perguntar. É verdade. Né? E o que aconteceu? Né, o seu telefone estava disponível, todo mundo tinha. Depois, quando chegava 8 horas da noite, que a mãe perguntava, aí vinham as perguntas, até uma hora da manhã. Normal, né? De novo. Depois esfriou aquilo, gente, eu não perguntei. Como é que é aquilo mesmo? É assim mesmo. E você tinha que trabalhar final de semana para não ser indelicado, porque depende muito do professor. Tem professor que consegue apertar o botão do off e se desligar. Eu sou um que, por eu gostar da minha matéria, defendo ela, amo geografia, né? Eu não conseguia. Então, como é que eu não vou responder quais são as formas de relevo mais tradicionais a um aluno que me pergunta? Uma coisa simples, grava um áudio e manda. Mas você está atendendo ao pedagógico do aluno, mas ninguém vai te remunerar por isso. É verdade. Você vai trabalhar por conta própria, por amor. Aí é que entra o amor do professor pela profissão, que muitas vezes ele investe dinheiro do bolso, deixa de estar fazendo algumas coisas para estar trabalhando em algo diferente. E que muitas vezes não é reconhecido. Porque você faz por você, para você, não para os outros. Realização pessoal, não é isso? Exatamente. Aproveitando esse gancho de realização pessoal, vou pedir aos nossos internautas, que o Hugo ficou de pesquisar para mim que nome que chama. Rapaz, eu fiquei de pesquisar. É um furão. Telespectadores, internautas, seguidores, qual o termo então eu vou usar adequado para usar no podcast? Eu falei internautas. Então, meus caros internautas, por favor,
O canal está começando agora, então eu gostaria que vocês se inscrevessem, dessem um joinha, né, que compartilhassem, que curtisse pra gente aí, e comentários, tá? Igual nós trouxemos o nosso professor Pierre hoje aqui, a gente está batendo esse papo legal, a gente já tem outros colegas na área de educação para vir, mas eu gostaria que nos comentários falasse sobre a entrevista hoje aqui com o professor e que desse dica também para a gente tá conduzindo aí os próximos encontros aí. Professor Pierre, com certeza nós vamos convidá-lo aí outras vezes para falar de temas mais específicos, né? O Hugo até comentou comigo ali fora, eu falei, o professor Randall comentou comigo que quer vir aqui, que é lá de Campos, a gente está agendando a vinda dele para cá, ó, concurso na área de concurso público, ele quer trazer dicas, para concurso, então já é um outro tema aí, então curte, compartilha, siga-nos no Instagram também lá, que a gente vai estar colocando alguns cortes lá no Instagram também, tá? Podcast WSC, tá bom? Pierre, pandemia, né? O Hugo te perguntou sobre pandemia, reinventar, fazer essas transmissões online, e ele perguntou, né? A rede pública é diferente da como aqui foi no curso, né? A maioria dos alunos tinham condições de estar acompanhando isso, ou de um tablet, ou de um notebook, e você disse que, né, lá você já relatou que não tem essa condição. Mas aí como é que foi feita essas transmissões? Conta um pouquinho dessa experiência aí pra gente, que o Hugo até te perguntou. Porque o que acontece? Eu não participei efetivamente dessa forma, né? O Hugo também estava só na rede privada também, né? Então a gente tinha outras ferramentas. Fala pra gente. Então, foi assim, trabalhar de diversas, né, vamos dizer, múltiplos atendimentos em plataformas diferentes. Então, nós utilizamos a plataforma do Google, nós atendemos ao WhatsApp, aulas pelo WhatsApp, nós gravamos vídeos no YouTube, né? Eu cheguei a gravar vários, apaguei porque eram longos demais, porque eu estava sem experiência. Então, quanto mais você fala, né, você acha que está fazendo bem como professor. Mas não, você tem que fazer um vídeo de 5 minutos de uma aula de 40. Como fazer isso? Você vai estar amputando o seu conhecimento, tá doido? Então, assim, é muito difícil, tá? Eu mesmo botei vários vídeos e apaguei e falei, nossa, eu não tenho condições nem de assistir isso. Mas por quê? Porque é muito longo. Então, assim, nós tivemos que nos virar para atender as determinações definidas pela Secretaria de Educação. Entendeu? Entendi. Você deu aula, sim, tá gravado? Entendi. Tem, mas de repente foi muito no improviso, poderia ter um pouco mais de tempo, porque ninguém teve tempo, ninguém sabia que vinha a pandemia. E nem o tempo que ia durar, né? Isso aí ficou. E quando volta? E a retomada? A retomada, exatamente. Aí o que acontece? Né? A gente estava até falando de pandemia, né? A gente tem o antes, o durante e o depois, né? A gente falou do antes com a pandemia, o durante, que é o processo todo. E o que esperar desses alunos por retorno presencial? A gente está com uma geração comprometida, né? Em relação a conhecimento do ensino fundamental, ensino médio, a gente ficou com uma demanda aí de alunos que estão comprometidos. E aí, para ajustar isso agora, tá complicado. Você percebeu também que foi feito como se fosse uma lacuna de 2 anos, uma falta de preenchimento, em que você não tem uma vontade do aluno de aprender aquilo que passou, ele não se preocupa porque ele não aprendeu, existem problemas de relacionamentos, existiu muito na retomada, até porque uma criança que fica 2 anos reclusa e depois volta para um campinho de futebol, ele está ali numa guerra. Entendeu? Eles tratam aquilo com uma dimensão muito grande. Para o adolescente, para o pré-adolescente, isso foi muito mais complicado do que para o jovem e para o adulto, né? A gente retomar as nossas atividades, né? A gente ficou 2 anos aí meio que recluso, né? Mas tinha que trabalhar, o diretor também teve que honrar as questões dele, a escola teve que honrar tudo ali, mas para o adolescente, para o pré-adolescente foi muito mais complicado.
E eu penso o seguinte, né? Não adianta, Hugo, fazer alguma coisa num passe de mágica para recuperar. Eu vejo que até mesmo todo o sistema educacional já compreende isso e já trata isso como essa foi a geração do Covid. Já estão rotulando. Porque já sabe que as crianças estão um pouco deficientes naqueles conhecimentos que foram exatamente naquelas séries e que não existe um programa de recuperação já definido. Tipo, vamos botar uma aula à tarde. Não tem. Passou, né? A gente sabe que seria adequado recuperar. Mas, essa matemática eu não aprendi porque foi no período da pandemia. E está sendo justificado isso, como se fosse um argumento convincente. Não, eu não aprendi isso que foi na pandemia. Na série, estava na pandemia, na série que eu estava aprendendo isso. E daí por diante, você vai ter que lidar com isso até passar esse período todo. Deve ser o quê? Uns 15 anos de estudos? Não sei quanto tempo que a gente vai ter. Para se igualar isso, né? Sabe como é que vai funcionar isso? Entendi. Bom, deixa eu cortar um pouquinho aí. Eu tenho um recadinho para dar. O Hugo briga comigo. Eu falei telespectadores. Não, eu não sei o termo. Eu até anotei aqui, diretor. Pesquisar sobre telespectadores. Aí, agora, o que acontece? Eu preciso falar da galera aqui que está patrocinando. Eu vou falar o quê? Patrocinadores. Reclames. Nossa, isso é da época da minha avó, né? Então, olha só. Nós temos alguns patrocinadores aqui que eu preciso falar. Primeiro já que o PR tocou no assunto de tecnologia, é o Chat Server. O Chat Server é um sistema que a gente utiliza aqui no Instituto WSC e que tem me ajudado bastante, PR. Ele funciona o seguinte: todo mundo hoje praticamente só se comunica pelo WhatsApp. Você vai ligar para alguém, o cara não atende, né? Você vai falar, manda áudio no WhatsApp. Aí eu lembro do PR que falou: eu gravei um vídeo de 40 minutos, ele para 5. Cara, quando vou gravar um áudio, o pessoal brinca comigo e fala: Wendel, foi um dos motivos de fazer aqui o podcast. Né? Você mandou para mim um podcast, 5, 10. A minha filha fala: pai, 5 minutos de áudio, pai. Manda. Falei: filha, quando tiver saindo de casa, o pai te liga. Minha filha: pai, não liga não, manda um WhatsApp. Falou isso comigo. Falei: meu Deus, eu estou em outro mundo. Então, o Chat Server, a gente utiliza aqui no Instituto para unificar todos os números de atendimento. Alguém precisa falar com o meu setor financeiro. Ele vai mandar um WhatsApp para um número só. Lembra de PABX que tinha antigamente, que um telefone passava por outro? O Chat Server é exatamente isso, tá? Ele é pelo WhatsApp. Então aqui dentro, eu quero falar com o comercial. A menina que está recebendo o atendimento ali transfere para o setor comercial. Olha só que legal. Às vezes, por algum motivo, quer saber sobre um assunto de secretaria, ou ligou, ou caiu no WhatsApp de vendas. Ela transfere para o WhatsApp da secretaria e automaticamente aquele atendimento vai para a secretaria. Legal. Interessante isso aí. Ele, inclusive, fora do horário de atendimento, ele coloca umas mensagens. Ele consegue conversar com as pessoas que estão mandando no WhatsApp, mesmo fora do horário. Tem ali que eles chamam de bot, né, os robozinhos que vai respondendo. Então, é um suporte que o Saulo tem me dado bastante aqui no curso aqui, que é o Chat Server. Vou colocar na descrição o telefone, o site dos nossos patrocinadores, assim, né? Isso aí, eu acho que né? Drogaria Confiança, né, que é do nosso irmão Almir, lá, né? Ele sempre tá comprando as minhas ideias, e já falei com ele antes do primeiro podcast. Ele falou: não, Wendel, eu tô dentro contigo, que você colocar, eu tô dentro com você. É uma grande variedade de produtos lá, né, pro seu bem-estar. Ele também faz pedidos pelo WhatsApp, que usa também o chat, tá? Ele faz os pedidos pelo site e pelo chat. Também vai estar na descrição aqui do Drogaria Confiança. Drogaria Confiança, exatamente. Aí ele criou um slogan aqui que depois vou até brigar com ele: Drogaria Confiança. Nesta você pode confiar. Me senti um garoto propaganda agora. Tem que confiar. E eu queria agradecer hoje, né? Todas as terças e sextas eu vou no Universo Masculino, onde eu vou dar um tapa no visual aqui. O cabelinho está sempre cortado 2 vezes na semana, às vezes 3. Né? Meu barbeiro Tiquinho. Um abraço aí pro Tiquinho, ó. Tá sempre dando aquela paradinha na barba, fazendo meu bigodinho, que eu detesto quando ele fica muito grande, ele dá uma acertadinha aqui. E uma vezinha ou 2 no mês, lá eu participo do clube, né? Lá a gente paga mensalmente.
e faça uma limpeza de pele. Você tem que ver que fica uma coisa de louco. O ogro se transformando aí devagarinho. Isso aí. Bom, e não poderia deixar de falar do Instituto WSC, onde, né, nós estamos dentro do espaço, né, o estúdio foi montado aqui na nossa biblioteca, né, e também na Uninter, né, a faculdade EAD, que o Hugo até comentou aí, né, com o lance da pandemia, as pessoas começaram a entender, né, que dá para fazer esse estudo de casa, né, com esses notebooks que compraram via pandemia, utilizar isso de uma maneira mais... Né? Isso, de uma maneira mais amplificada também. Equacionar o caos, como disse o nosso amigo aí. O nosso amigo Tostes é outro convidado. Encontrar uma solução em meio ao problema, né? Equacionando o caos. Então era isso, eu queria deixar, todos os sites dos patrocinadores estão na descrição aqui do podcast, tá bom, gente? Show de bola, diretor. Passa a bola, manda ver. Posso prosseguir aqui, diretor? Vai? Tem mais uma perguntinha pro Pierre. O Pierre, em relação ao futuro da educação, né? A gente sabe aí que a tecnologia está avançando para aprimorar melhor o ensino aí e a aprendizagem. Uma busca aí por maior igualdade de acesso, né? Para que todos tenham acesso igual, né? A gente sabe que isso é um problema não só no município, mas no país, né? Qual que é a sua perspectiva para... se a perspectiva é positiva ou negativa em relação à educação no município de Itaperuna? Então, Hugo, eu vejo o seguinte, eu vejo que uma primeira ação deveria ser de preparar os profissionais, né? Correto. Dar suporte a eles de escolher o melhor mecanismo e dar opções. Vou usar ali um computador, um tablet, um data show. Nas escolas, as salas multimídias seriam muito importantes, muito importantes. O professor já tem ali né, a oposição de estar na aula perante os alunos. Então, até ele pegar um fio, montar o data show, ou até de repente montar o projeto. Deixar a aula mais interativa, né? Isso daí já perdeu tempo e a turma tá tacando bolinha e tem gente pendurado no ventilador de cueca. Não pode. Tem que já ter algo pronto. Eu vim com o meu pendrive, espetei, a aula é essa. Tá ali já. Depois alguém vai lá, entendeu? Você transporta os seus alunos para uma sala convencional, normal, e continua a sua aula escrita, ou de repente ilustrativa, discussão pedagógica. Mas essa parte de montar a tecnologia, que ninguém dá o suporte para o professor, que é ele sozinho, pô, eu quero trabalhar uma música. Beleza, até eu montar os fios, a caixa de som ali, então não sei o quê. Não, você virou as costas, já era. Vai ser triturado, mastigado pelos alunos. Então você tem que estar vigilante. Você tem que manter toda a ocupação para eles estarem em conexão com você. Entendeu? Mesmo aquele olhar que o aluno sabe quando o professor relaxa e quando aquele que é vigilante. Então aquele que deu mole, daqui a pouco vai ter uma briguinha, vai ter uma confusão, uma bolinha voando e vai sobrar para você. E quando você for pensar em resolver, já bateu o sinal, eles estão preparados para outro. A gente tem que ter muita malícia para trabalhar, muita esperteza, ficar ligado, vigiar o tempo todo, para a gente poder cumprir o exercício ali da administração da aula, né? E a mensagem, né? Ali, a ideia ali daquela aula chegar nos alunos ali. Então, assim, no meu pensamento, primeiro, preparar e qualificar os profissionais. Certo. Né? Não tenho nada contra até os tradicionais. Eu sou antigo, já há um tempão não faço isso, minha aula é só de cuspe digital. Bem, então, ou ele se reinventa, ou de repente dá uma oportunidade para quem está querendo mergulhar nisso aí. Certo. Porque senão ele também vai ser triturado, ele vai sofrer. O professor hoje, que é o tradicional... Então, eu acho que a pandemia obrigou a se adaptarem, a se atualizarem. Porque nesse recurso aí, notebook, teve que aprender a fazer transmissão no Google, não é isso? Essa reciclagem foi feita de maneira forçada e, poxa, o próprio professor ou um grupo de professores não entenderam isso, não aproveitaram desse malefício e utilizar para o bem, porque ele não tem que voltar. Se ele já chegou naquele nível de tecnologia, ele vai voltar? Se ele lutou para aprender de um dia para a noite,
Cara, aproveita, atualiza. Wendel, né? Eu não estou aqui justificando, Aham. mas muitos deles tiveram uma lição, essa lição como uma obrigação, e trabalharam no recurso mínimo que era o WhatsApp. Entendi. E muitos falaram, eu não preciso aprender a mais do que isso. Para mim é o suficiente, porque eu vou voltar para a sala e é o que eu vou fazer ali. Mas Pierre, o que acontece? O Hugo brincou comigo no podcast passado, não sei se chegou a gravar aqui, mas nos bastidores. A gente não entendia nada disso aqui não, Pierre. Eu comentei que eu comprei mesa de som, comprei microfone, queimou, botei, tirei, coloquei, né? Editei. Hoje, você viu, você participou, a gente trabalhando em edições, isso aqui. Realização pessoal, foi o termo que você utilizou. Poxa, o professor também, eu acho que, como pessoa, realização pessoal. Eu participei, eu passei pela pandemia, eu evoluí. Vem muito dessa questão. Como pessoa e como profissional. Como profissional? O Hugo é um cara que está aqui também, cara. Fala, Wendel, ligo pro Hugo. Vamos lá na chácara. Isso não bebe, né? Mas beleza, eu bebo, você fica me olhando. Eu já vou ter o motorista da rodada. Mas um parceiro para trocar ideia, vamos lá. Você foi lá na chácara já e ele não foi. Nós já queimamos uma carninha lá e ele não foi. Mas eu já liguei para ele. Tô te devendo essa visita. Eu fui o churrasqueiro. O churrasqueiro. Eu fui. Foi mesmo. Pãozinho de alho, papapá. Mas enfim, o Hugo é tão focado, né? Ele assumiu aí umas disciplinas lá no colégio. Pode falar, o colégio é o CESAD, né? Propaganda, depois nós vamos cobrar o CESAD lá, um jabá lá, né? Mas enfim, trazer os professores de CESAD aqui, exatamente. E aí, Pierre, eu falo com ele, pô, Hugo, vamos, Wendel. Eu estou preparando aula. Eu estou preparando aula. Mas vocês não já tem isso aí, meu irmão? Foi o que vocês falaram aqui agora. Eu estou tentando adaptar isso para a realidade dessa turma. A outra turma era outra turma. Essa turma é essa turma. Aí eu tenho um aluno, ou outro aluno, uma outra pessoa. Especial, aí tem que fazer. Aí ele tem que criar um negocinho, criar uma atividadezinha. Não é tão simples assim, né? Você sabe que não é. Então, realização pessoal e profissional. Ele poderia estar lá comendo um churrasquinho comigo. Mas vamos lá, né? O Hugo é um dos que tem o pensamento que ele não quer cair a qualidade do ensino dele. Não, padrão. Exatamente. Eu também não quero criar, né, nenhum tipo de lacuna, nem deixar cair a peteca. Porque você, quando tem bastante já tempo numa única escola, o pessoal já te conhece sem você conhecer ele. Nossa, vou ter aula com o tio Pierre no terceiro aninho. Caraca, então ele já vai fazer isso, vai fazer aquela estratégia. Então você tem uma cultura. Cria-se uma imagem. Uma imagem. Então é verdade. Eu pelo menos prezo também para não descer o padrão, né? E tanto na aula particular quanto na aula do público eu tenho a mesma pegada, né? Lógico, com os recursos diferentes. O que muda são os recursos. São os recursos. Verdade. Então o que acontece, Hugo? Você estava lá preocupado em manter o seu padrão. Sim. Eu estava lá, mas é aquele professor ainda, assim, né? Que já está no finalzinho dos 70 ali, 70 e alguma coisa. Final de carreira. Entendeu? Que ele de repente só está contando regressivamente a aposentadoria, ou então o sonho, a realização do sonho dele de ficar descansando disso tudo. Porque afinal ele merece. Ele merece. Não, sim. Não tô aqui julgando ninguém. Mas não, a gente entende. A gente entende, sim. Né? E aquele que também tem uma necessidade que se ele se aposentar o salário de repente cai, então esse camarada, né, que está nessa classificação, ele já falou, poxa, vou aprender projetor, montar fio, cabo de áudio e vídeo. Reto projetor, aí você foi. Mas ele sabe o que é. Reto projetor, você foi lá na linha. Já preparou aula no mimeógrafo? Já foi na linha. Já preparou, diretor, no mimeógrafo? Mimeógrafo. Mimeógrafo, cheiro de álcool. Aquele cheirinho de álcool. Olha. Mas ele conhece o Wendel. Eu acho que essa galera de hoje tá perdendo muito, cara. A gente quando sentia aquele cheirinho de álcool chegando, foi vem prova. Vem prova. A prova tá chegando. Chegava uma olhadinha. Chegava uma olhadinha, cara. O anúncio da prova era o cheiro do álcool no corredor. O terror. Nossa, tá vindo, ela tá chegando. O professor escrevia à mão. Que muito papel. Essa técnica, né? Sim. Eu já rodei aquele equipamento. Já fiz tinha a sala do mimeógrafo, tinha uma tiazinha. Essa de final de carreira. Eu lembro disso.
Eu lembro disso. Ela ficava lá na salinha, lá era a sala do mimeógrafo, onde a tia ia lá rodar. Eu usei o mimeógrafo quando eu fiz o curso de normal, né? Era o normal superior? Médio, não era superior, era o normal superior, não, mas era o ensino médio. É o médio técnico. Normal. É isso mesmo, técnico. E aí a gente ia dar estágio e tinha que fazer as atividades para as crianças. E aí eu usei o mimeógrafo. Então, aí eu fiz, aí eu vou passar na frente de vocês. Fala, diretor. Eu, empreendedor que sou, né, sou de família humilde, mas na época a gente tinha conseguido adquirir um computador, não sei quem é da era da informática, um 586. Ui! Caramba, eu tinha um 586 e uma impressora LX300. Matricial. Matricial. Pequenininha, compacta. O meu quarto era pouco mais largo que essa mesa aqui, então cabia uma cama, na cabeceira da cama eu tinha o computador e a LX300. O que eu fiz? Os colegas, para não fazer no mimeógrafo, os planos de aula, ditado, que tinha que levar para as crianças, né, que a gente estudava de manhã e tinha que ir à tarde dar o estágio, não é isso? Certo. Eu ofertei para eles o trabalho de... Hoje seria uma gráfica. Eu digitava as atividades, fazia borboleta, fazia desenho, o ditado era dentro da borboleta, dentro de uma florzinha. Meu irmão, e a impressora era lerda no último. E aí eu tinha que passar a noite. Eu deitado ali dormindo, a impressora aqui. Não tinha mosquito, mas tinha impressora? Não. Mas foi dessa forma que eu me sustentei durante um bom tempo. Eu fiz os meus planejamentos e dos colegas que eram da época. E nós informatizamos o normal naquela época. Olha só que legal, né? Olha o passeio de gerações que a gente está falando aqui. Mimeógrafo, impressora matricial. 5486, 586, é um luxo. Pois é, e hoje você tem vários recursos, você gamifica a aula com várias ferramentas hoje, que você só digita as perguntas, as opções de resposta e ela ali vai criando um quiz. Né? E a mais recente, ChatGPT. Aí já é um outro negócio. É uma discussão para um outro podcast. Vamos parar por aqui. A gente podia marcar um só para falar de inteligência artificial. Na época da educação. Olha, é um assunto importante em atual. Eu só para dar um spoilerzinho aqui pro próximo, então, já que a gente vai falar sobre isso aí. Hoje eu baixei, eu não tive tempo trabalhando hoje para montar o podcast aqui, certo. Mas amanhã eu vou dar uma estudada. Eu recebi um linkzinho ali de uma inteligência artificial que prepara vídeos. Vídeos em questões do texto. Olha só. Aí eu já pensei cá comigo, ChatGPT. Hoje ele já cria os roteiros e cria textos. Até questões. Não, questões top. E esse outro, que não falhou a memória aqui agora, mas depois ele pode pegar qualquer texto e transforma não só em foto, em imagem, não. Ele faz um vídeo com movimentos em relação àquele texto criado ou por você ou por uma outra inteligência artificial. Esse outro, eu vou dar uma estudadinha lá e a gente pode até falar. Faz um vídeo daquele relato que você coloca. Eu subi no prédio. Ele faz um vídeo, o cara subindo no prédio, cara. Olha só que coisa mais assim, fora do padrão. Para quem saiu de uma impressora matricial, para quem saiu do mimeógrafo e está vendo isso hoje, vídeo, né? Dessa forma, é algo. A gente está passando por uma transição assim muito tecnológica rápido, muito grande. Muito grande. Assustador essa velocidade. Assustador. E muito rápido. Muito rápido. Mas deixa isso aí para a gente trocar uma outra ideia, né? Hugo, tem mais algumas considerações? Eu queria finalizar com um questionamento para o professor Pierre, que é também uma coisa que a gente está vivendo, né, dentro da sala de aula, dentro das instituições de ensino de uma forma geral, que é sobre a educação especial, né? Sobre os alunos especiais, né? O que hoje, qual que é a realidade hoje da sua sala de aula, né, em relação aos alunos especiais? Você faz as suas aulas normalmente, prepara um conteúdo diferenciado para aquele aluno, né, que já tem lá o laudo todo direitinho, né?
Como é que é hoje a sua realidade lá em relação aos alunos que merecem esse tipo de atenção especial? Então vamos lá. Não podemos deixar de comentar que tem aumentado bastante, né, a questão de laudos e alunos especiais que precisam de uma certa atenção. Né? Isso daí, antigamente os alunos se viravam no conteúdo, né? Era ao contrário, né? Agora não. Agora você tem que criar olhares digitais para ele. Digital de digital, de ser personalizado. Certo. Né? Um atendimento especializado. Se você tiver ainda esse tempo de atenção para esses alunos. Porque o conteúdo, Hugo, ele já é extenso. Não estou reclamando, mas existe uma carga de projetos muito grande na escola. Tudo. É dia disso, é semana daquilo, e vamos aprontar um tema tal. Então esses temas a serem trabalhados, às vezes num mês, 3 já detonou sua aula, porque você tem que parar o que você está fazendo para dar atenção a um cumprimento que foi determinado por alguém, né? Que é o certo. Mas a gente está deixando de lado essa atenção mais especializada. A prefeitura tem atendido com mediadores. Coloca o mediador. Teve até um concurso aí um tempo atrás. Sim. Diretor, um concurso aí que chamou muitos mediadores, né? Sim. Foi um processo seletivo, né? Seletivo, né? Um processo seletivo, até porque, se não me falha a memória, nós não temos esse cargo ainda no município. De mediador? Até que é um assunto novo. Como sim. Enfim. Criou-se esse processo seletivo para atender a demanda. Atender a demanda pela necessidade imediata. Sim, certo. Aí eu não posso, né? Mas enfim, existe um plano, né, municipal que parece que vai para a Câmara agora nos próximos dias, que é para renovar esses cargos no município, criar os cargos que não existiam, renomear outros nomes que não se adequaram, está lá desde a época da carochinha, né? E, se não me falha a memória, tenho quase que certeza que aí sim, tendo esse cargo criado dentro do quadro do município, aí vai poder abrir o concurso para a área de mediação. Aí óbvio que vai ter todo um processo tanto do concurso, mas também de especialização para que possa fazer o concurso. O professor de geografia tem que estar habilitado para geografia. O professor de história licenciado, né, e com uma pós-graduação na área exatamente, ele educação especial. Ele precisa, ele vai precisar aí na hora do concurso, né, vai demandar aí ter esse cuidado, né, na hora tanto da elaboração do concurso quanto do candidato que vai se propor ao cargo, né, estar habilitado. Isso vai estar informado lá na forma do edital, mas eu não sei, a gente, né, vai ter que estar acompanhando. Mas como o podcast é para falar de educação, a gente vai ficar, quando abrir o concurso, a gente vai comentar aqui, quem sabe até trazer dicas aí, né, para o concurso, como se preparar para o próprio concurso, né, isso é válido para caramba. Mas enfim, essa questão de necessidade especial é um assunto que me toca bastante. Os dois sabem da minha situação pessoal. Eu tenho uma menina especial. A minha Gabizinha é autista. Já tem, né, passou vários perrengues aí. Já vai para 9 anos do diagnóstico, né? E a Gil, tanto a mãe dela, né? Nós lutamos muito e continuamos lutando. Inclusive, até antes de começar o podcast, vi ali, ela tá na terapia com a mãe, mandou algumas fotinhas ali da evolução dela lá na terapia, enfim. Para o professor, eu vejo como um pai especial, tá? Desculpa entrar no meio da sua explanação, Pierre. Como pai de uma criança especial, é até complicado falar assim, porque a gente está falando aí para milhões e milhões de pessoas, para o mundo inteiro. Mas eu, como um pai consciente, que identifiquei isso com a minha menina com uns 2 anos de idade, a gente começou a buscar, né, diagnósticos, ela com 2 aninhos, eu absorvi e entendi isso bem. A gente precisa olhar os especiais de forma diferenciada. Essa história de inclusão, para mim, o que eu vou falar aqui pode até chocar algumas pessoas, mas essa história de inclusão, para mim, no papel, o que está lá no ECA, não é muito o que é de verdade.
A verdade é além disso, é muito além disso. Como o próprio professor Pierre estava falando, poxa, além dele criar 3, 4, eu como pai, tá? Entendo isso, ele tem que criar 3, 4 temas, às vezes dentro do mês, né, Pierre? Sim. E aí ele tem 2 crianças especiais, eu não digo só autista, mas né, TDAH, né? Um auditivo. E aí, como que ele vai preparar provas com 3 temas, com 3 especiais, com 3 conteúdos, com 3... Então, assim, é muito bonito de se falar em inclusão, mas fazer quem está lá na ponta, que é o caso do professor Pierre, por exemplo, é muito difícil. Eu entendo isso. É complicado. É muito difícil. Aí vai ter que ter um mediador. Aí se o mediador não for, né, igual o Hugo comentou aí, com especialização na área, para auxiliar o professor, que não adianta, o cara vai sentar lá, vai ficar só com a criança, não. Ele tem que mediar a intenção da sala, o conteúdo do professor, por mais que ele construa um outro conteúdo um pouco mais específico, com o mediador, aí a sintonia do professor com o mediador e com o aluno especial, isso tem que sincronizar muito, cara. Isso não é, bota a criança, bota o mediador, professor, se vira. Eu, como um pai, eu vejo muitas mães, não, o que o professor tem que fazer, não está fazendo a provinha, minha filha gosta da provinha com a Minnie. Poxa, a outra gosta da provinha com o Hulk, do Capitão América. Velho, coitado do professor para montar tudo isso, meu irmão. O ideal é que ele tivesse todo um apoio pedagógico, né? O município, o estado, até as escolas particulares, sim, você está lá na particular, é tudo novo para esse pessoal também, né? E aí eu vejo, enquanto pai, isso está evoluindo sim, tem melhorado bastante, está muito longe do que eu gostaria que fosse com a minha filha e com as outras crianças. Vem ajudando, eu venho acompanhando, isso há 8 anos, 9 anos atrás era algo impossível da gente imaginar. Não tinha a estrutura que tem hoje. Que tem hoje, exato. Entendimento sobre o autismo. O assunto. Os níveis de autismo, síndrome de Asperger, né? Exatamente. Todo o contexto do autismo não tinha. Nós pais não conhecíamos, imagina o professor, né? Hoje eu estava conversando com o subprocurador, teve uma reunião lá, uma mãe de autista questionou alguma coisa e ele acabou me chamando e falou, chama o Wendel lá, porque, né, para vivenciar. Olha que legal, ele teve a sensibilidade de me chamar para conversar junto com ele, com a mãe, para fazer essa mediação. Eu acho que hoje eu fui um mediador de uma mãe, né? Olha só que legal. E expliquei para ela, engraçado, ela me conhece, quer dizer, conhece a minha filha dos tratamentos, conhece a minha ex-esposa, e ela disse, Wendel, olha só que legal, fiquei até um pouco emocionado, agora eu me senti mais tranquila, eu deixei de ser só um número, e, poxa, você falou a minha, porque por mais que o procurador quisesse, ou que a advogada que estava lá tentando explicar para ela juridicamente o que ela estava pedindo, eles não têm essa sensibilidade, o tato de como ser um pai, ou ser, né, a própria criança especial, e ela se sentiu mais acolhida. É essa a mediação que eu imaginava, que eu sonho em ter na sala de aula, onde o professor ali, né, traduzisse, que pudesse ensinar, igual o Pierre falou, poxa, transcrever o assunto, como você já falou, com um tema, com o próximo da turma, papapá, e que esse mediador conseguisse conectar vocês, professores, nós, professores, hoje eu já estou fora da sala de aula um tempo, mas vocês, professores, a essas crianças especiais, que seja de questões auditivas, que sejam questões até de fala, os autistas, que eu falo muito mais, né, por ter isso na veia, no sangue, né? Mas tem melhorado. Tenho agradecido muito pelo conhecimento que vocês estão adquirindo. Como vocês falaram no início também, sem um treinamento, sem uma adequação, sem uma especialização a mais, mas por realização pessoal vocês vão se especializando. O próprio Pierre falou aí sobre a questão dele fazer vários cursos na área, né, até de gestão. Ou seja, a vida do professor hoje eu vejo como algo assim, uma conexão com essas crianças muito grande, que às vezes os pais não têm tanto tempo. Ali
o Hugo até brincou aí que os professores, né, conseguem elaborar e construir a mentalidade das crianças, né? E eles veem isso realmente, o professor, como principalmente no caso do Pierre, um cara legal. Agora ele comentou para as crianças já estão esperando, né, chegar para ter aula dele, né? Chegar na turma do Pierre. Essa conexão. Lá no os alunos mais novos. Você dá aula de quê? Eu dou aula de química, de física. Nossa, queria saber como é que é, né? Não, você vai chegar lá, vai chegar no primeiro ano, segundo ano, você vai ter. Aí vai dando frisinho na barriga. É legal, é difícil? Claro, é difícil, mas é muito legal. É legal. É curiosidade, você desperta essa curiosidade dele. Mas é interessante, é interessante. Esse é um outro assunto também que daríamos para... Eu, principalmente, falaria... podcast só para falar sobre questões especiais. A gente pode até convidar aqui professores... Mediadores. Tem vários amigos que são ótimo. A gente pode combinar de vir aqui. Mas, Pierre, a sua luta é válida. Eu te admiro pra caramba. Válida é bonita, né? Eu te admiro pra caramba enquanto professor, enquanto pessoa. Essa luta que você teve aí, tem ainda, e acredito que vai ter por muitos anos, né? Sim. Tanto é que você foi, né, a brincadeira minha e do Hugo do podcast anterior, mas eu fiz questão de te chamar, você é a primeira pessoa, tá? O primeiro professor. Tá abrindo o podcast, praticamente esse aqui é a abertura. Não, esse é o podcast. Esse é o podcast. Por você sempre estar conosco, tem uma mentalidade para a área de educação muito forte. Eu acho que iríamos começar com... nós estamos, né, começando com o pé direito e com a força de um educador que se reinventou enquanto pessoa, mudou de lugar, de espaço. Eu vejo seus relatos em relação à família, então eu te admiro não só como professor, mas sim enquanto pessoa. Você é um cara muito responsável no seu casamento, com a sua esposa, com a sua menina. A gente está sempre trocando. Inclusive eu dei aula para a filha dele. No curso de farmácia. Verdade, Carol. Exatamente, Carol. Duran, isso aí. Duran. E, enfim, eu queria externar aqui em público a minha admiração que eu tenho com você. Agradecer a amizade que você tem e que eu tenho por você também. E obrigado por participar desse bate-papo aqui conosco. Eu sei que se a gente parasse para conversar aqui, nós estenderíamos isso aqui para 15 horas de podcast. Com certeza. Temos dezenas de assuntos que daríamos para falar, mas... mas terão outros aí com o professor Pierre. Aí. Sim. Explanaremos outros assuntos aí, né? Conforme for acontecendo a nossa realidade aí, a gente vai... Agradecer também o Hugo aqui, né? Obrigado, diretor. Obrigado. Que está sempre comigo, me escutando sempre, me aguentando sempre. Mas essa abertura foi bate-papo. Né? E como vai ser sempre, bem leve, né, Hugo? Bem leve, falando com educação. Com educação. Bem leve, tranquilo. Eu me senti muito confortável hoje aqui em falar de certos assuntos que estão atuais, são polêmicos, são necessários, precisam de uma atenção realmente especial por parte de pessoas que estão em cargos maiores, porque está acontecendo tudo muito rápido, certo, né? E desde já, né, é uma honra também estar aqui com vocês, né? Pessoas que entendem de educação. O Wendel tem um instituto que ele sabe o quanto é difícil manter... O maior de Itaperuna e da região. E manter o alunado, né? Manter uma posição diante dos outros, prestar contas, né, do que faz, atender com responsabilidade e educação os pais que às vezes, né, vêm aqui embravecido, tirando uma dúvida, e ele consegue ter a resposta para tudo. A gente conversa aí, tanto como CNPJ como CPF. Né? Verdade. Nós temos essa visão, sabemos separar uma coisa da outra, mas nós temos que ser responsáveis. O Hugo sempre na minha troca de corredor ali, a gente bate um papo e sabe o quanto é difícil prender os alunos. E isso faz parte da educação. Estamos em movimento, a educação é movimento. É uma constante atualização em que a gente não pode estagnar. Senão,
ficamos, sabe, igual aquele camarada que toma um caixote. Você olha a onda, você corre ou enfrenta? Enfrenta. É verdade. Que aí você sobe e passa ali. Agora, se você olhar para onda e falar, vou sair da praia, você vai tomar um caixote. Vai mesmo. Então, assim, eu fico muito contente de estar aqui para falar sobre esses assuntos e outros também que podem vir, que eu tiver conhecimento. E estou muito feliz. Isso é uma troca de experiência, né, professor? Eu falo com o diretor ali, a gente conversando, a gente aprende muito. E conversando com profissionais do calibre, do seu calibre, né? E da sua estirpe, nós estamos sempre aprendendo e a gente quer aprender mais para poder doar mais para os nossos alunos. Verdade. A iniciativa aí do podcast também é a gente desmistificar aí alguns assuntos, igual você falou, de polêmicos. Por que não falar sobre, né? Trazer algumas figuras aqui. A gente tem convidado bastante gente aí agora. Vamos conversar com os professores. Vamos tentar trazer diretores, coordenadores. Exatamente. Vamos ver todos os lados, né? Mediadores, principalmente mediadores. E a gente vai começar, espero eu, né, estejamos plantando aqui uma sementinha para a gente poder dar voz aos professores, dar voz à educação, dar voz à educação, entendeu? Vou aproveitar de novo aqui para fazer mais uma chamadinha do patrocinador, senão nós vamos brigar comigo. Pode fazer, diretor. De novo aí ao chat server, né, que faz aquela conexão que eu falei com vocês do WhatsApp, né, para vários atendimentos, vários atendentes. A Drogaria Confiança, um abraço, meu irmão Almir, tá? Vou falar aquela frasezinha de novo. Drogaria Confiança. Nesta você pode confiar. Isso aí. Eu vou treinar, isso vai ficar bonitinho. Isso vai ficar bonitinho, né? Universo masculino, de novo. Tiquinho. Quer dar um tapa na aparência, vai no universo masculino. Aquele tapa no visual, né? Aquele cabelinho mais ajeitadinho e tal. Eu agora. Gente, eu ficava 1 mês, 2 meses sem cortar cabelo. Barba eu sempre fiz. Semana. 2 vezes na semana. É terça. Quer me encontrar? Terça e sexta. Terça-feira, 13h, vou lá. Hoje, passei lá antes de vir para cá para o Instituto. E sexta-feira eu vou no finalzinho da tarde para a noite, que aí eu tomo um chopinho, como um tiragostinho, jogo uma sinuquinha. Tem um fliperama, já que a gente tá falando de coisas antigas, tem um fliperama. Mortal Kombat, Street Fighter. Isso eu conheço, Tá vendo? Aí jogo lá, papapá. Cabelinho, barbinha, papapá, chopinho. Aí vou para casa relaxado, tranquilo, no universo masculino. O Instituto WSC, estamos aí com turmas abertas aí para auxiliar de saúde bucal, tá? E a turma de farmácia, que é ministrada na grande maioria aí das disciplinas com o professor Hugo. Então, quem quiser, tá aqui também, vai colocar, tá na descrição aqui, tá? Do podcast. Entra lá, chama o pessoal do comercial, faz a matrícula. Quem falar que viu aqui no podcast aqui vai ganhar um descontinho especial. Vou avisar o pessoal amanhã. Aí vai ganhar um desconto. Avisa que eu falei aqui, que o Hugo falou, que o PR falou no podcast, vai ter um descontinho. Bom, vou de novo pedir para os nossos... eu ia falar... Você ia falar telespectadores? Os nossos telespectadores. Semana que vem nós vamos abordar sobre esse tema, telespectadores. Os nossos telespectadores. Curte, dá um likezinho. Inscritos, a gente precisa aí de ter aí, sei lá, mais de 1.000 inscritos aí pro YouTube entender que a gente tem relevância, tá? A gente precisa aí que vocês assistam várias horas aí de vídeos para poder colocar a gente ter mais voz e poder falar mais sobre educação. Certo. Foi? Foi, diretor. O meu questionamento em relação aos temas de hoje, né? Eu já encerrei aqui, né? O que eu queria saber do professor Pierre. Você tem mais algum... Não. Pergunta? Se eu for falar com o Pierre, amanhã. Se eu falar com você, que a gente já passou de mais de hora, tá? A gente ia falar. Quase 2 horas, eu acho que já tá. Já. Não, 2 não deu, não, mas que 1 hora e pouca deu já. Né? Já deu. Bastante. Então, considerações finais aí, pra gente encerrar. Isso, eu quero agradecer, né? Primeiro a Deus, né? Por me dar essa sabedoria, né?
essa seleção de amizades que ele consegue me proporcionar, né? Saber onde é que eu piso e saber quem eu escolho. Agradeço, né? Aos mentores, aos meus gurus, o que se chama, né? E Deus existe e Ele está conosco. Depois agradeço também a minha família por me aturar, né? Porque eu não sou uma pessoa fácil de lidar, né? Com tantos compromissos, atividades, e ainda tenho, né, que me reinventar, né, diante desses desafios da escola. E por último, né, queria que os meus alunos, né, curtissem, participassem, assistissem, para ganhar uma moral comigo na sala de aula. E vai ganhar um pontinho. Professor, aí. E vai ganhar um pontinho, hein? Quem escreveu o comentário, então, tá no top de linha. Para ser destacado. Fechou. E ganhar o tazo do tio Pierre aqui, ó, de graça. Lá, ó. Quem colocar nos comentários aqui, o tio Pierre vai acompanhar, hein? Vai ganhar um tazozinho para ganhar um pontinho lá. Pode ter certeza que vai ser valorizado e muito diferenciado. Muito bom, professor. Valeu. Gente, um abraço então. Obrigado mais uma vez. Agradecer a Deus por todas as nossas conquistas e sempre para frente e para o alto. Um abraço, até lá. Isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.